Boa noite para todos os ouvintes e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM ou pela internet. Eu sou o Fábio Sorolla e está começando mais um programa profissional de seguros. E claro, eu não estou sozinho, muito bem acompanhado aqui do meu lado direito, que não é o Marcelo Taz, mas a minha mente brilhante, Marcelo Brancati. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. O microfone tá melhor agora? Mais uma honra de participar desse programa incrível e já pedindo desculpas aí por alguns minutos de atraso. Mas hoje vai ser, mais uma vez, muito especial o nosso programa, hein, Fábio? Nós temos hoje um tema incrível aqui, um convidado também que vai arrepiar aqui com a gente. Com certeza. O nosso tema de hoje, Marcelo, é saiba quais são os riscos legais na atividade de corretagem e como se prevenir. E o nosso convidado profissional de seguros hoje é advogado, especialista em direito de seguros, sócio do escritório Lobato e Padovani Advogados e cofundador da AMR Piazon e Padovani Corretora de Seguros. Seja muito bem-vindo, Marcelo Padovani. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui, prazer estar com esse seu público importante, esse seu público aí muito seleto, que faz questão de adquirir conhecimento e melhorar aí a performance do mercado segurador. Muito obrigado pelo convite. Que bom que você veio preparado para segurar o rojão aqui, meu, porque os corretores... Sempre. É o que a gente espera, inclusive, poder contribuir. Ele já trouxe um livrinho básico para consulta que eu estou vendo aqui. Poxa. No caso, a gente tem tempo. Esse é só um resumo, né? Só um resumo. Mil e poucas folhas, mas a gente consegue. Marcelo, olha que interessante. O exercício da profissão de corretor de seguros depende da habilitação concedida pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, no termos da Lei 4.594/64. E o artigo 126 do Decreto 73/66 dispõe que o corretor de seguros é civilmente responsável perante o segurado e a seguradora pelos prejuízos causados por omissão, imperícia, negligência no exercício da profissão. Boa, não é fácil a vida de corretor, hein, Marcelo Brancati? O ônus é pesado. Marcelo Padovani, base esse texto curto, mas porém nós vamos bater um papo muito em cima dele. É importante que o corretor de seguros tome alguns cuidados, né? Muitos cuidados. Na verdade, a profissão do corretor de seguros, eu que estou aí no mercado nessa área de corretagem, depois da advocacia voltada para a corretagem, para o corretor de seguros, já aí há algo em torno de 20 e poucos anos, a gente vem percebendo que o mercado de seguros, da corretagem, vem sendo assim, cada vez mais exigido no que toca a qualidade do trabalho, exigido a quantidade de afazeres, e, por consequência, os cuidados e a responsabilidade têm aumentado. Quando eu comecei, nós fazíamos, quando ainda corretor, ainda sócio de corretora, corrigindo, nós fazíamos os contratos em papel. Hoje, a informática tomou conta disso e, portanto, a velocidade veio acompanhando. E, às vezes, por conta disso, nós deixamos de tomar aí certos cuidados. É muito interessante você já ter levantado a base legal que suporta aí, né, a atividade da corretagem de seguros. O artigo 126 do Decreto-Lei 73 de 66 impõe aqui um dever de cuidado não só em relação ao cliente do corretor ou da corretora de seguros, mas também, se nós observarmos, as seguradoras. Então, não é comum as seguradoras entrarem com alguma cobrança, com algum ressarcimento de danos, alguma coisa em desfavor do corretor ou da corretora. Mas não é impossível. A lei diz isso. Marcelo, é um assunto importante, porque muitos serviços que a seguradora fazia acabaram sendo transferidos de uma forma direta ou indireta para o corretor de seguros. Sim, sim. Então, quer dizer, eu acabei assumindo uma responsabilidade que, em tese, não é minha, mas por uma questão operacional ou comercial, isso passou a ser parte da vida do corretor. Sim. E todo mundo absorveu isso. Interessante, né? Ninguém discutiu, né? Ninguém discutiu. Mas em termos legais, não tem coisas que seriam de obrigação da seguradora e não do corretor de seguros? Várias coisas. Por exemplo, mais recentemente, o que a gente vinha observado bastante reclamação no mercado dos corretores de corretagem, é o sistema de cobrança, por exemplo. A cobrança do cliente inadimplente. É verdade. Ora, sejamos francos,
O contrato de corretagem, à luz do Código Civil, é um contrato de aproximação entre as partes, entre o cliente que deseja comprar o seguro e a seguradora que quer comercializar o produto dela. Esse é o contrato da corretagem de seguros. Obviamente, essa prestação de serviços por parte do corretor veio crescendo. O corretor veio prestando mais serviços. Ele deixou de ser simplesmente aquele sujeito vendedor ou aquele que simplesmente aproxima as partes, mas ele passou a ser também um consultor. Então, ele explica o produto, ele vende o produto. Então, é muito mais vai muito além de um contrato tão somente de aproximação entre as partes, né? Embora o contrato de aproximação por si já imponha aí muita responsabilidade. Agora, passar o corretor a fazer cobrança e a ser responsável por isso já é, na minha humilde leitura, um tanto quanto exagerado. Marcelo, não é uma obrigação. Isso virou um caos dentro de uma corretora de seguros, porque logo que os bancos começaram a emitir uma notificação que os débitos teriam que ser autorizados pelo correntista, né? E logo no começo, isso aí foi catastrófico, porque eu mesmo tive muitas propostas devolvidas, né? E seguros cancelados por falta de pagamento. E aí, detalhe, o segurado não sabia que tinha que fazer autorização, nós também não sabíamos, né? Porque a informação chegou bem depois, e foi complicado. E a seguradora estava cumprindo o seu papel até então, né? Porque ela não foi debitado, né? A pólice entrou em fase de cancelamento. E para reverter isso aí foi muito, muito doído dentro do escritório, né? Até que os bancos começaram a fazer as notificações e tal. Hoje já tem mais um banco que soltou isso aí que você tem que autorizar. Então, você vê, dentro do escritório, normalmente eu tenho uma pessoa que faz esse tipo de trabalho. Então, quer dizer, eu acabei tendo mais um custo dentro do escritório e eu tenho que fazê-lo porque uma pólice cancelada pode me gerar 1000 problemas, então eu prefiro bancar esse custo. Falo, olha, Marcelo, seu débito vai ocorrer amanhã, entra em contato com o seu banco ou pelo aplicativo, faz a liberação, né? E eu não tinha esse custo dentro do escritório. Então, o meu operacional acabou subindo. Sim. Né? É que, em tese, quem tem que se alinhar... Bom, primeiro eu acho que é o banco, na minha visão, né? Você vai poder explanar isso aí. Isso é uma notificação do banco. Então, o banco colocou uma imposição. Olha, só vai ser debitado quem autorizar. Ou seguradora, se não... Né? Então, cabe à seguradora também notificar os clientes. Hoje está um pouco mais tranquilo, mas no começo foi um caos. É um caos e isso, como você bem disse, gera custo e gera mais do que custo, que é um dos motivos aqui do nosso bate-papo, que é uma certa responsabilidade. A partir do momento que a corretora concorda com isso, coloca esse procedimento como parte do seu processo diário ali na sua administração das apólices, ela acaba por gerar, junto ao próprio cliente dela, um contrato. Isso acaba se inserindo, se entranhando no contrato da corretagem. E aí você não consegue deixar de fazer. Né? Porque o cliente também acaba esperando isso. O correto seria o banco, porque ele é quem exige essa autorização, comunicar ao cliente, olha, existe aqui um processo pendente de autorização de pagamento. E de outro modo, a seguradora não recebendo o prêmio, comunicar diretamente o segurado. Não que não tenha que comunicar ao corretor, claro, é interesse dele, mas a obrigação é comunicar ao segurado diretamente. Inclusive, existe súmula já do STJ informando que é obrigação da seguradora constituir in mora, ou seja, avisar para o cliente de forma inequívoca, falar, olha, você está devendo essa parcela está em aberto, você tem tal prazo para regularização, sob aí sim pena de ficar sem a cobertura, mas não deixá-lo já sem cobertura ou eventualmente até cancelar a apólice. É uma obrigação. Simulado, STJ, não há como fugir disso. Né? Muito embora o Código Civil diga alguma coisa diferente, é uma obrigação. Então, é importante. Agora, o corretor que está nos assistindo e nos escutando pelo rádio, a partir do momento que isso se tornou rotina tua, já virou contrato. E aí, infelizmente, há que se manter aí esse aviso para o seu cliente. Até por cuidado com quando ele, as seguradoras também tomaram ciência do problema que estava ocorrendo, depois elas se mobilizaram também, e aí, vamos dizer, a primeira parcela do cliente não foi debitada, ela emite um boleto e ele tem a oportunidade de pagar. Mas no começo,
que a seguradora também não tinha essa ciência, né? Do tamanho do problema, né? Do tamanho. Então do começou problema, muita claro. apólice sendo cancelada, falou, opa, tem coisa errada Perdeu aqui. dinheiro, né? Claro. O que está acontecendo aqui? Claro. Deixa eu fazer uma questão para Pois não. apresentar uma questão para o doutor. Aliás, bonito nome, hein, doutor? Marcelo, por favor, né? Me chama de Marcelo ou de Padovani. Doutor, é muito. A gente está num bate-papo aqui informal, não fica bacana. É o seguinte, a minha dúvida não, mas eu queria ouvir um pouco da sua visão. Pois não. Nós temos a profissão regulamentada Pois não. e a gente valeria a pena retomar um pouquinho dessa visão. Por que essa profissão é regulamentada? Até porque muitos, ao longo do tempo, deixam de entender essas principais razões. Segundo, que todo o contrato de seguro ele tem as partes, e por ser através de a venda ocorrer através de uma intermediação, nós temos a seguradora com as suas obrigações legais, o segurado com as obrigações contratuais e o corretor como agente intermediário como parte do contrato. Perfeito. Certo? Ok? Então, dentro dessa conjuntura e das partes que são reciprocamente responsáveis e têm Sim. direitos e obrigações, Sim. quais são as possíveis consequências, no caso específico, para um corretor de seguros, no caso de descumprimento das suas obrigações legais? O que pode acontecer com ele? Vamos lá. Vamos pensar na parte legal, não na parte SUSEP, porque a parte legal é que pesa mais no bolso. Não é? E a responsabilidade do corretor ela é muito grande e ela tem aumentado. Os próprios julgados aí têm caminhado nesse sentido, ela tem aumentado. E por que isso? Aproxima um pouquinho. Claro. O artigo 14, a gente não quer citar muito os artigos e tal, para não ficar maçante, mas é importante um ou outro, a gente vai ter que citar. Sim. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz que os fornecedores, o fornecedor, ele é responsável e é responsável solidariamente, portanto, toda a cadeia de fornecedores responsável de maneira solidária pelo que está sendo comercializado, pela prestação de serviços, e aí vai. Então, o corretor, de certa forma, assume parte dessa responsabilidade. Ele não assume responsabilidade por indenização de sinistro, que fique isso bem claro. Indenização de sinistro, seguradora. Mas ele pode responder por perdas e danos. Danos materiais, danos morais, e aí vai. E qual a origem desses problemas que o artigo 14 do CDC diz, olha, você também é responsável, corretor? Qual a origem? Basicamente, a gente pode observar 3 grandes origens de problema aí. O primeiro, que todo corretor conhece, é a indenização negada. Primeiro ponto, indenização negada. Segundo ponto, indenização paga a menor. E aí tem um exemplo muito interessante que eu vou contar para vocês. E por último, não tão comum, mesmo porque a SUSEP determina, a legislação também, um prazo para a indenização, mas uma indenização que se alonga muito no tempo, às vezes por força de um documento que não se consegue, nem tão importante para o processo, mas que existe ali na condição geral como necessário, e o procedimento acaba se alongando. Muito bem, então essas são as fontes principais dos problemas. Primeiro problema da indenização negada. Como é que a gente acaba resolvendo isso? A indenização negada, normalmente, ela vem por uma questão simples, ou divergência de contrato, das respostas às questões, por exemplo, do perfil. Risco excluído. Risco excluído, sim, mas normalmente, falando de automóvel, grosso modo, alteração de perfil. Alteração de perfil, região de risco e etc. Nos ramos elementares, a grande problemática ali é falta de documento de suporte, por exemplo, notas fiscais, recibos que vão dar suporte a uma indenização, e aí vai. E como é que o corretor consegue se proteger? Acho que é a pergunta-chave, né, de eventual ação. Porque como é que vai chegar no prejuízo para o corretor? Através de uma ação. O cliente não recebe a indenização, ou não recebe do jeito que quer, ou no tempo que quer, ele vai acionar. E normalmente ele aciona a seguradora e o corretor. Coloca lá o corretor junto no bolo. Indenização de seguro? Seguradora. E outras perdas? Os dois respondem. É responsabilidade solidária. Pode ser cobrado de qualquer um dos dois? Pode ser cobrado de qualquer um dos dois. Qual é a forma? A forma é informação.
informação. Desde o Decreto-Lei 73 de 66, passando por toda a legislação, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, corretor, informação. E aí, cada um vai trabalhar isso de determinada maneira. Eu, como advogado e sócio de corretora durante muito tempo, eu tenho uma maneira de entender como passar essa informação. Mas é claro, cada corretora vai administrar isso de determinada maneira. Tá? Perfeito. E no caso, existem sanções também em nível regulatório, né? Ou seja, não é apenas, né, uma condenação judicial que o corretor estaria exposto solidariamente, né? E o que seria essa condenação solidária, né? Ou seja, se a seguradora não pagar, a corretora pode ser executada, é isso? Bom, vamos lá. Pela indenização, em tese, sim. Tá? Em tese, a solidariedade indica que qualquer um da cadeia de fornecedores pode responder por toda a obrigação. Tudo bem? Então, aí a gente fica tranquilo que é a solidariedade. Qualquer um pode responder. A indenização do seguro, se a ação versar sobre a indenização do seguro, não. Aí realmente é a seguradora. Agora, perdas e danos, não. Perdas e danos, não. Então, por exemplo, num seguro de transportes que você demore para uma transportadora, que você demore para repor um caminhão, ou eventualmente demore para recompor no caso de perda parcial, para que aquele caminhão volte à produção, volte a... Lucro cessante. Lucro cessante, está lá dentro de... E aí pode ser cobrado de qualquer um. Pode ser cobrado tanto do corretor quanto da seguradora. A perda da carga, ou a perda do bem específico, o seguro específico, ou do seguro de transporte, da carga, ou o seguro do automóvel, do caminhão. Mas a perda e o dano eventual causado pela demora, etc., aí pode ser cobrado de qualquer um. Mas é importante que o cliente fique sempre muito ciente do que ele está comprando. E aí o princípio da informação. Eu tenho uma dica como advogado, o meu entendimento é, desde a fase inicial das tratativas, envie, aí vai muito de corretor, tem muito corretor que não gosta, tá, Marcelo? Eu entendo por que não gosta, mas o ideal é que você pudesse mandar para o cliente o cálculo em PDF da seguradora, em qualquer ramo. O saúde é um pouco mais complexo, mas dá para fazer também, né? Mande o cálculo em PDF, porque aquele cálculo reúne o grosso das condições. Claro, a corretora gosta por questão de marketing, por questão, vamos dizer assim, de dificultar um pouco a concorrência, mandar o formulário próprio, com logo, etc. Realmente fica muito bonito. Entretanto, dificilmente o corretor vai conseguir reproduzir toda aquela quantidade de informação que a seguradora apresenta no cálculo, no seu formulário. Esse cálculo já ajuda demais, porque o cliente recebe, ele verifica todas as condições e ele não vincula o corretor, porque se tiver alguma inadequação, o corretor corrige e a eventual diferença de valor vai ser cobrada ou não, porque ele está apresentando de antemão. Fechou o negócio, independentemente da seguradora e do ramo, aí você vai montar a proposta. Mande a proposta por e-mail, pelo WhatsApp, ou pela forma de tratamento daquele cliente. Mandou a proposta, colhe a assinatura e a rubrica na primeira folha. Marcelo, mas isso no dia a dia a gente não consegue. Tudo bem, devolve a proposta com um ok, com um aceito, tá tudo bem, pode emitir. Tá? E tem um detalhe, eu vou ter que citar de novo, gente, desculpa, mas o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou ter que citar, não vai ter jeito. O Código de Defesa do Consumidor é claro em dizer que o consumidor não é obrigado a seguir, não estou seguindo o texto legal, mas é mais ou menos isso, a seguir determinado contrato, se essas condições não lhe foram previamente concedidas para análise. Tudo bem? Então, a dica de ouro, proposta e condição geral. Manda tudo em PDF, não custa nada, é simples. Proposta e condição geral. Resolveu o problema, porque a partir dali vai eliminar 100% do risco? Não, mas pelo menos o que está assim, à mão do corretor, ele mandou para o cliente dele. E depois só verificar. Emitiu, recebeu a pólice, ficamos tranquilos. Pelo menos na parte da venda está respaldado. Está respaldado isso.
Nós vamos falar aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Um pouco Já mais tem para gente frente, né? perguntando aqui. Mas eu queria. É claro que você, como advogado, Pois não. já vivenciou talvez os dois lados, defender ou acusar seguradoras, né, com o chapéu do cliente prejudicado. E o que seria. Existem alguns casos concretos aí que você já vivenciou que vale a pena compartilhar Vale com o pessoal dentro dessa. Vale bastante. Vamos falar do princípio ainda da informação. Resolvemos há pouco um caso de um seguro de ramos elementares. E esse caso é muito interessante para o corretor, até porque, creio eu, que deve ter corretor que não tenha ainda a dimensão do que é a depreciação aplicada num sinistro de ramos elementares. Muito importante. Então, tivemos um sinistro de ramos elementares, foi um incêndio parcial em uma residência de um sujeito com uma condição financeira muito boa, muito avantajada. E o prejuízo na cozinha, pegou fogo na cozinha, o prejuízo na cozinha dele remontou mais ou menos a R$400 mil. Então, uma cozinha bacana, né? Igual a sua cozinha aí, Fábio. Quase. Uma cozinha bacana. O cliente levantou, ele muito organizado, e a cozinha era nova, a casa era nova, recém-construída. Então, ele levantou todos os dados e tinha mais ou menos o que ele gastou. Ele falou, olha, gastei R$400 mil. Para comprar de novo, faz 2, 3 meses, mais R$400 mil, provavelmente. Então, em torno disso. Esse é o meu levantamento cliente. Empresa que a seguradora contratou para regular o sinistro, R$380 mil. Ele falou, por R$20 mil aqui vai demorar e tal, já aceito. Acordo resolvido, aceitou receber R$380 mil. Muito bem. Seguradora pagou, a quantia não me lembro bem, mas foi algo em torno de R$200 mil. E a diferença, e nós temos essa carta estava juntada ao processo, disse o seguinte, falou, eu só vou te pagar a diferença depois que você comprar os bens e nos apresentar a nota fiscal, porque nós vamos calcular a depreciação, que muita gente não sabe que tem, né? E vamos eventualmente pagar a diferença. Aí ele nos contatou, enfim, contou a história. Qual é a grande questão? Onde esse cliente comprou seguro? No banco. No banco. O cliente não é só corretor, provavelmente, que está nos escutando, né? Não. Cliente, vai comprar um seguro? Vai comprar com uma corretora de seguros. Vá comprar com uma corretora de seguros. Não compre. Desculpe quem é de banco que eventualmente está nos ouvindo, mas assim, o corretor de seguros é profissional. Ele se dedica ao cliente, ele estuda os produtos, ele vai explicar para o cliente o produto. Ele comprou numa agência bancária, obviamente não vou falar qual banco, um banco público, se eu posso falar, né? Todo mundo sabe, mais ou menos. Provavelmente foi um goela abaixo. Provavelmente foi aquele negócio. Entrou ali no banco, falou, você não quer nos ajudar e tal, ele já precisava fazer o seguro da casa nova. Né? Então, assim, condição geral, esquece. Proposta, tinha um cálculo lá e o pagamento do prêmio, uma coisa muito mal feita. Né? Obviamente, ele recompôs esse valor no judiciário. Né? Então, é muito complicado. Princípio da informação. Tem que informar o sujeito. Falou, olha, você está comprando seguro de residência ou de empresa, né? E aí funciona, a condição geral é basicamente a mesma. Se você tiver um sinistro, pode ser que você seja afetado pela depreciação. E mais, um dos motivos da nossa discussão. Além de não ter sido informado, qual é o percentual de depreciação? Quem define o que é a depreciação? É a depreciação que a seguradora impõe? No caso, era 30% de depreciação. Como é que pode aplicar 30%? Então, além disso, a condição geral tem que definir qual é a depreciação. Então, resumindo, caso real, princípio da informação. Quem vendeu não informou isso. E aí foi, né? Foi embora dessa maneira. E quem comprou não pode alegar também que não sabia, né? Se assinou o documento. Não é que não pode, mas dificulta um pouco, né? Totalmente. Porque é um contrato de adesão, né? A parte mais frágil é aquela que adere. Claro, né? É um contrato de adesão e essa condição geral, ela não é dada praticamente a ninguém. E é onde está. Porque uma proposta de seguros, qualquer uma, a gente pode pegar corretor, sabe? Qualquer proposta, ela não explica com esse nível de detalhamento. Mas a lei diz que deve ser explicado. Então, para que a gente, eu vou me colocar desse lado, para que a gente, corretor, não tenha problema, coloca a condição geral em PDF, manda para o teu cliente, porque não é que isso vá fazer zerar o seu risco, mas vai diminuir bastante. Né? Então, é um caso claro de informação. De outro modo, se me permitem mais um caso rápido, pode ser? Pode, vamos lá. Caso de uma transportadora no interior de São Paulo que nos contatou recentemente. Ela teve uma carga roubada aqui na rodovia em São Paulo, para quem não é de São Paulo, rodovia Fernão Dias, e a seguradora não efetuou o pagamento da indenização do seguro de transporte que essa transportadora
havia contratado. E por quê? Porque faltou um detalhe no GR, no gerenciamento de risco. Ele necessitava de determinada ativação do equipamento rastreador, isso não foi feito, não foi uma má-fé do cliente, não foi hipótese alguma, foi um detalhe realmente técnico, mas o dono da carga pressionava para que fosse enviado logo para um estado do Nordeste, e ele saiu com a carga correndo e falou, no meio do caminho, resolvo a questão do rastreador. E não deu tempo. Nos mandou toda a documentação. Nesse caso, a corretora que vendeu foi impecável. Foi impecável. Por quê? Porque deixou claro ali que tudo que precisava do checklist do rastreador e da necessidade dele. Então, assim, não tem muito para onde correr, né? Então, aí o corretor se livrou, e a seguradora também, de um problema. Porque se eventualmente tivesse, a gente estava falando em R$400 mil. Também, 300 e pouco, quase o mesmo valor imaginando da isso aí, indenização. Transporte pesado. Só eu que não entendi bem. A sua atuação foi a favor da transportadora? Nesse caso... Ou foi a favor da seguradora? Da transportadora ou da transportadora? Na verdade, quem nos indicou quem nos indica normalmente são os corretores. Né? Tá. Eles vêm com um problema e nos indicam os clientes para que a gente dê o tratamento adequado, eventualmente, se o caso, cobrar da seguradora. Nesse caso, nós conversamos com o cliente, falamos, vamos tentar fazer um acordo, isso está em andamento ainda, então não posso dar mais detalhes. Mas por quê? Porque, em regra, ele não tem direito, de fato, à indenização. Mas se a corretora não tivesse enviado toda essa documentação para ele, a corretora se colocava na linha de tiro, isso que a gente não quer. Perfeito. E até porque nessa situação, isso que me causa um pouco de até indignação em algumas situações, porque eu não estou falando aqui como empresário de corretora de seguro, sim, que já atuei bastante tempo dentro de seguradoras. Quando a gente traz a essência do seguro para um caso como esse, a gente encontra a boa-fé como um dos itens, um dos princípios, sim, talvez o mais relevante. E a gente encontra também pessoas na sociedade como um todo, pessoas físicas e empresários e pessoas que respondem também por outras empresas, que não acreditam em seguros justamente por decisões, algumas, não é esse caso em si, eu estou falando em tese aqui, de um excesso, um exagero em encontrar, por parte de seguradoras, motivações para não pagar indenizações, sim, quando não estão em situações que não são filiadas à má-fé. Então, como que pode punir uma transportadora, no caso em tela aqui, por um erro operacional nitidamente não relacionado à má-fé? Se a gente tem como objetivo do seguro indenizar, o objetivo é recompor a situação anterior, e estando presente a boa-fé, estando presente o pagamento do prêmio, estando presente os requisitos de contratação, como pode a seguradora ignorar todos esses princípios mais relevantes e aplicar uma punição simplesmente por um erro operacional? Ela vai alegar que se o GPS tivesse ligado, nesse caso, o sinistro não ocorreria? É isso? É isso. Na verdade, a alegação é o estrito cumprimento do contrato neste caso. E neste caso, felizmente para a seguradora, infelizmente para o segurado e, eventualmente, infelizmente para os corretores, né, porque pode sobrar alguma coisa para o corretor, a jurisprudência caminha no sentido de realmente defender a tese de que o contrato de transporte, no caso específico do gerenciamento de risco, tem que ser seguido à risca. É quase unânime, TJ São Paulo, quase unânime nessa linha. Então, entendo, concordo até certo ponto, que não há má-fé no sentido do nosso senso comum. Né? Não houve maldade, não houve intenção. Né? Talvez uma falha realmente operacional ali, e com a intenção de atender o cliente. Né? Que em muitos casos, né, Padovani, dá para fazer um acerto junto com a seguradora. Um acordo. Exatamente. A ideia nesse caso é um acordo. É porque uma situação como essa, sem querer me estender, cria uma certa consciência nas pessoas, sim, e dúvidas de que seguro realmente é sério e funciona. Porque o detalhe da cláusula, a transportadora teve a carga, ela pode quebrar por isso,
Ela pode deixar Sem de dúvida. existir É o caso, porque praticamente. teve Sem uma situação contratual operacional não observada, que pode ser o erro de um funcionário interno, e que isso tudo prevaleceu sobre o princípio da boa-fé, por exemplo, o pagamento do prêmio. Por isso que talvez muitas pessoas, empresas, não acreditem em seguros, porque não acredita que seguro paga. Tem gente que a gente conversa aí, mas te pergunta, mas será que o seguro... Acabou. Microfone. Aí. Alô. Será que o seguro paga mesmo? Tem gente que tem essa dúvida, mas paga mesmo, Fábio? Mas paga, né, Marcelo? A gente sabe que paga, né? Existem não, alguns paga, casos claro, aí, existem alguns casos. caso a caso, né, Padovani? É caso a caso. Mas a gente percebe, Marcelo, no exercício da profissão, que a intenção da seguradora é sempre pagar. Não é o contrário, é sempre pagar. Sim. Mas existem situações, igual eu já tive em uma grande seguradora, onde foi mostrado por vídeo que o carro onde o cliente informou que foi abordado pelo motoqueiro e levaram o carro, 2 horas antes ou 2 horas depois do vídeo, não aparece o carro do cliente. Acontece. Entendeu? Então, acontece. Tem a má fé também, né? Claro. É que tem a boa fé de um lado e tem a Então má a fé do intenção outro. é sempre pagar. Agora, você está olhando uma câmera, você vai falar o quê? O carro simplesmente não tem. desapareceu? Claro. Mas tem os espíritos de porco. Deixa eu aproveitar de só. porco também. Tem. Que Tem de tudo, procura Marcelo. a vírgula, o ponto vírgula, tal, para prejudicar o segurado também. As cláusulas abusivas, né? As cláusulas abusivas. Marcelo, deixa eu só dar um alô Vamos aqui lá. pro pessoal que está já compartilhando aqui com a gente. O José Pereira, um grande abraço. O Zé Ademir, Pereira. o Amaral, o corredor. O Marcos Souza, Cristiane Borges. Está perguntando se a gente vai falar do LGPD. Vamos falar Vamos assim lá, já vamos já. lá, Vamos falar. entrar nesse assunto, sim, que é um assunto do momento. Marcelo, você sabe que nós aqui no Profissional de Seguros, nós sempre tentamos trazer pessoas que possam agregar para a vida do corretor de seguros, né? O Dr. Marcelo Padovani está aqui com a gente, trazendo algumas elucidações jurídicas e vão gerar mais dúvidas que depois eu vou te passar para você responder. Vai ser um prazer respondê-las. Mas a cada programa a gente vem trazendo alguma pessoa nesse intuito de também fomentar a cultura do seguro. E algumas empresas já nos procuraram até para patrocinar o programa, tal, algumas que não nos interessam nesse momento. E alguns parceiros que nós andamos conversando essa semana, né, Marcelo? Sim. E uma empresa já deu ok para nós, que é a Megaluz, com a Bruna Garcia, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né, Marcelo? Que desenvolve um trabalho excepcional na empresa dela. E eu quero aproveitar esse momento e colocar um vídeo rapidinho da Megaluz. Tiago, se estiver pronto aí, você me dá o ok? 1 minuto, Para a né? gente já poder vincular o vídeo aí, tá bom? Assim que já estiver na ponta, pode soltar, Tiagão. Alcançar resultados de verdade. Você já deve ter visto inúmeras dicas do que fazer para alcançar as suas metas. Mas o que pouca gente diz é que se os resultados estão demorando para aparecer, pode ser por conta da sua falta de comprometimento. Mas falta de comprometimento com o quê, Bruna? Não basta idealizar aonde você quer chegar. Você precisa ter habilidades, competências e comportamentos alinhados ao seu objetivo. Isso é muito diferente de buscar capacitação técnica, que também é fundamental. A questão é que muitas vezes não queremos romper padrão de comportamento. E o que isso gera? Tarefas essenciais deixadas de lado por causa da procrastinação e desculpas sem fim. Muitas pessoas sonham, mas quantas de fato realizam? Resultados não vêm sem que você saiba onde quer chegar. Faça um plano de ação e decida agir. Para isso, a equipe inteira precisa trabalhar junto. E se você precisar de ajuda, conta com a gente. Isso mesmo, Bruna. Megaluz com a Bruna Garcia vai ser a grande parceira aqui do nosso programa, né, Marcelo? E tudo a ver com o que ela falou, né? Então, a gente aqui não tem como propósito, nenhum propósito comercial no programa, a gente traz um pouco da experiência nossa e da experiência dos convidados, que é, na verdade, quem enriquece aqui o programa, e a gente vem sendo muito procurado por empresas para ocupar esse espaço. Exato. E, no caso, faz todo sentido a gente permitir que isso aconteça para aquelas que realmente transformam a vida
da nossa audiência, o negócio, a vida, e tem a possibilidade de agregar valor. E a gente tem a convicção absoluta que é o caso da Bruna e da empresa dela. Por todas as realizações que já evidenciou para nós, os casos concretos, enfim. Eu acho que quem puder manter aí contato com a Bruna e com a empresa, e aqueles que pensam em desenvolver, crescer profissionalmente. E a cada semana nós vamos ter uma dica dela. A cada semana a gente vai ter uma dica dela. Então, a dica hoje é falar com a Mega Luz. Doutor Marcelo Padovani. Vamos lá. LGPD, que é o assunto do momento. É o assunto do momento, né? LGBT, ô, Fábio? É BT ou BD? Como que é? LG o quê? LGPD. PD. Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Vamos facilitar, senão, né? Bom, a lei já está aí, já era para entrar em vigor agora no começo do ano, mas vai entrar agora em agosto, né? Acho que dia 14 de agosto de 2020. Se eu não estou enganado. Detalhe que isso não é só para o corretor de seguros, né? Não, para geral, para todas as empresas tendo que se adequar. O que é a lei, né? Acho que vale essa lei. Vamos dar uma pinceladinha aí, a gente vai entrando nesse assunto. Essa Lei Geral de Proteção de Dados vamos dizer, um diploma legal, é uma obrigação que as empresas, ou quem exerce, empresas não, pessoas físicas também, quem exerce atividade econômica com o intuito de gerar lucro, enfim, atividade comercial, vai ter a necessidade de tomar um cuidado no tratamento com os dados pessoais, das pessoas físicas, das pessoas naturais, com imposição de sanção e com responsabilização também, seguindo a linha do Código Civil, por perdas e danos. Então, especialmente no nosso caso, no mercado de seguros, que temos ali nos sistemas de preenchimento de proposta, de cálculo, todas as informações dos segurados, até então proponentes, depois segurados, inclusive dados de cartão de crédito, dados de conta bancária. Verdade. Tem seguradora, o corretor sabe, que pede o código do cartão de crédito. Tem seguradora que não, tem seguradora que pede o código do verso ali do cartão de crédito. Então, assim, essa lei veio para regulamentar isso e dizer, olha, você que tem acesso ao dado da pessoa física tem responsabilidade e tem uma obrigação. Ela ainda não entrou em vigor, então a gente não sabe ainda como será o entendimento dos tribunais, dos julgados. E não há, obviamente, jurisprudência a respeito disso, né? Porque tal qual a nossa atividade da corretagem de seguros, da advocacia, tudo que é regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é uma responsabilidade objetiva, ela independe de culpa. E ela também é solidária. A lei também diz isso. Então, há que se tomar um cuidado especial com esses dados. É muito complicado. O fato é que nós vamos ter que se adequar a essa lei, né? Tanto faz o corretor pequeno ou grande, mas eu acho que o grande foco aí está nos grandes players do mercado, e eu não estou falando de corretores e nem seguradoras, porque realmente está um abuso, né? A pessoa te liga, ela sabe até o seu tipo sanguíneo. Sim. E fazem o que querem, na verdade. Então, Fábio, mas eu acho que pensando na prática, alguns cuidados, é claro, como o doutor falou, não entrou em vigor ainda, não se sabe ainda quem vai regulamentar o processo, porque vai ter um órgão regulamentador, que não vai ser a SUSEP, porque ele é abrangente, mas o que a gente já tem como conclusão que vai ter que tomar alguns cuidados para lidar com informações dos clientes. Sim. Ter autorização para, por exemplo, enviar e-mails, WhatsApp talvez, guardar essas informações com segurança, e a autorização, responder por essas informações. Por isso, e a autorização para a utilização desses dados. Agora, o que me preocupa em uma leitura, em uma análise dessa lei, especialmente para o nosso público aqui, para o corretor de seguros, eu faço parte de um grupo de corretores em uma determinada rede social e ontem, inclusive, eu vi uma reclamação de um determinado corretor que um cliente deste corretor recebeu por parte de uma seguradora um contato para venda de um outro produto da carteira dessa seguradora, que não foi autorizado por ele, não foi autorizado pelo cliente, e o cliente, como era amigo dele, ligou. Olha, tem uma pessoa tal, não sei se é corretor ou não posso dizer, me oferecendo isso e com todos os meus dados. Ora,
Isso me preocupa, primeiro pelo próprio fato do acontecimento, do acontecido. Agora, a partir dessa lei, da vigência, a partir do momento que ela entrar em vigor, toda a cadeia de fornecedores é responsável. Como é que o corretor vai ficar responsável por esse tipo de situação? Ele solidariamente vai ser, não vai ter jeito. Agora, me preocupa. Eu acho que talvez aí há que se pensar em um certo tipo de contrato entre o corretor e a seguradora, cada um com a sua responsabilidade, porque o mero cadastro na seguradora, dada a evolução das relações, talvez já não supra esse tipo de demanda. E tem um outro detalhe importante, Padovani, né, Marcelo Brancati? Porque isso aí também vai acabar com o mercado de leads. Então, né, mas eu acho que, me parece, pelo texto do que eu vi, que vai ser necessário uma... Opa! Alô? Vai ser necessário uma autorização do uso da informação e as partes que têm acesso a essa base de cadastro responderão pelo uso dela. Então, se eu sou um segurado, o corretor tem a informação, a minha informação, a seguradora tem a minha informação, a assistência 24 horas tem também. Sim. Se eu tiver sinistro, a oficina vai ter. Se tiver a venda do salvado depois, o leiloeiro vai ter. Então, o advogado que cobrar o ressarcimento vai ter. Então, talvez a cadeia toda tendo. E como é que se houver o uso indevido desses dados, como eu, corretor, vou me isentar se eu não for o responsável por compartilhar essa informação? Acho que é um pouco o que o doutor falou. Sim. Aí você tem, cara, a questão do lead vai exigir uma autorização para o uso comercial daquela informação. A autorização trata de ser específica. E como isso vai ocorrer? Né? Então, vai ter, eu acho que um amadurecimento em nível regulatório, vai ter um amadurecimento em nível judicial, mas é mais uma legislação, além do CDC, do Código do Consumidor, do Código Civil, do processo criminal, agora vem mais a Lei de Proteção de Dados. Quer dizer, a nossa atividade ela é bombardeada por uma série de meios de proteção e que a gente tem que se adaptar a isso. Isso vale para todos, né? Não é só... Para todos. E principalmente os grandes, as grandes redes sociais, aí que eu não vou citar o nome, que todo mundo já sabe quem são, fazem o que querem. Fazem o que querem, exatamente. E aplicativos de modinha, né? Tinha aquele aplicativo que deixava você envelhecido, mas ninguém leu ali os termos do contrato, né? Que era usar os seus dados. Ninguém lê. Então depois não reclama também, né? Você concorda? É verdade. Depois e tem também outro ponto, Fábio, só para complementar, que, por exemplo, as questões de caráter ideológico, de questões de gênero, e tudo aquilo que pode também gerar de complicações, elas passam a ser, tem a possibilidade de atribuir àquele detentor da informação a responsabilização. Sem dúvida. Então, por discriminação, por questões raciais e tantas outras. Então, a gente tem que olhar assim, o corretor de seguros, a audiência que está aqui, olhar com muita atenção. Agora, tem uma oportunidade comercial aí. A oportunidade de securitizar isso, né? Então, a gente, quem não conhece o seguro de proteção cibernética, por exemplo, esse seguro ele passa a ter um potencial de comercial enorme, sem dúvida, utilizando a própria legislação. Então, é uma oportunidade para o corretor vender esse seguro, além da responsabilidade civil e dentre outras. Eu vejo com bons olhos isso. Com bons olhos. Marcelo Brancati, eu queria que você aproveitasse esse momento e entregasse essa caixinha mágica para o Dr. Padovani. É uma caixinha aqui que ninguém sabe o que tem, hein, Fábio? E já quero mandar um abraço também para o Sérgio Freitas, também está mandando um abraço para você, Marcelo. Sérgio Freitas, em Curitiba, está nos acompanhando em Curitiba. Grande curitibano, e o paranista. E o Rui Piazon também está aqui com a gente. O Rui Piazon, grande Rui Piazon, profissional de seguros. Marcelo, essa é uma lembrancinha do nosso programa. Muito obrigado, viu? Muito personalizada. Obrigado. Muito obrigado. Muito contente. Marcelo. Tem perguntas aí? Tem perguntas? O Rui está fazendo uma colocação aqui. Há de se recordar também que muitos sinistros são pagos pelas seguradoras por falta de provas para negar a indenização,
mesmo que todos os indícios apontem para fraudes. Sim. Ou seja, as seguradoras não são apenas vilãs na história. Não, Não, é verdade. aliás, eu posso Claro fazer uma que não. observação? Eu sei que o tempo está um pouco estourado, mas vamos tentar Não, a fazer um gente elogio. tem ainda aí mais um tem, tempo. tem mais um pouquinho? Fazer um elogio, porque como eu vejo o mercado, vindo do mercado de seguros, sendo sócio de corretor durante mais de 20 anos, advogando já há um bom tempo nessa área específica do direito seguro, advogando ao lado do corretor, ao lado do cliente de seguros, eu entendo que o papel do corretor hoje é um papel de consultor. Exato. É inevitável. A própria legislação faz caminhar para isso, no que toca à informação, etc. Corretor, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, o formador de preço, a tendência dele, eu não digo que seja acabar, mas é diminuir. Dentro desse sistema de ser um consultor, de atuar dentro da boa-fé, sempre com maneira muito escorreita, eu vou fazer um elogio ao Rui Piazon. O Rui, eu já vi ele pegar a fraude ali por sorte ali na mão e avisar a seguradora. E avisar a seguradora. Então é uma via de mão dupla. As coisas têm que funcionar dentro de um princípio de boa-fé. Todo mundo sai ganhando. O segurado sai ganhando, o corretor sai ganhando e a seguradora também sai ganhando. O mercado ganha. A seguradora ela vê muita fraude, vê fraude em tudo e não é para menos, porque é difícil para ela. Eu, como advogado dos clientes e dos corretores, eu já olho de uma outra maneira. Se chega a fraude lá no escritório, a gente já corta. A gente olha, nem vou trabalhar nesse tipo de caso. Agora, a maioria dos casos que nós vemos não é fraude, é interpretação de contrato, é falta de informação. E vou dizer mais. Corretor, vire um consultor e tenha parceiros. Na última entrevista, ou penúltima, na última, se não me falha a memória, a pessoa que estava aqui disse, tenha parceiros. Sigo na mesma linha. Tenha parceiros contadores, tenha parceiros advogados, contadores específicos que entendam da área de seguro, advogados que entendam da área de seguro, despachantes também voltados para essa área, de modo que o seu trabalho como corretor agregue valor com esses outros parceiros. Dica super importante, digo mais, corretor. Faça o seu seguro de responsabilidade civil, Faça corretor. o seu seguro de responsabilidade. Muito importante. Não assuma, corretor, uma responsabilidade que não é sua. Eu já vi corretor dar dica de responsabilidade civil, de dicas de código de trânsito. Olha, eu coloquei esse livro propositadamente, eu não sei se dá para ver aqui. Põe um pouquinho mais para cá. Eu vou pôr um pouquinho para cá. Eu estou de propósito colocando só à frente, para não fazer propaganda ou não do livro. Isso aqui é um código civil comentado. Nós, advogados... Quantas páginas aí? Não tem ideia. Toda hora a gente... Fora o código do consumidor comentado, o código de trânsito. Olha, cada um na sua área. Não, corretor, se você não quiser se arriscar, tenha parceiros. Não faça o papel do contador, não faça o papel do advogado. Elimine o seu risco. Você vai agregar valor para o seu cliente e não vai se colocar em uma situação difícil. Porque a partir do momento que você deu a dica como contador, como advogado ou como despachante, isso passou a fazer parte do seu contrato de prestação de serviço. E se fizer a fazer parte do seu contrato de prestação de serviço, você vai responder pela informação. Então você diz, olha, eu tenho um problema de indenização. O que está pegando? É a valoração do meu estoque num sinistro de RE. Peça ajuda ao seu contador parceiro. Quem vai pagar isso? É o cliente. Falou, olha, cliente, eu tenho um contador parceiro que pode te ajudar a você montar aqui, a circularizar o seu estoque e chegar no valor para indenização. Bacana, o honorário dele é tanto. Eu tenho um advogado que vai te ajudar, o honorário dele é tanto. Eu preciso resolver problemas de documentação de automóvel, de caminhões. Olha, eu tenho um despachante parceiro, porque assim você deixa o mercado melhor. E aproveitando o seu gancho... Isso aí. Se você fazendo, né? Sim, e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Marcelo Padovani, os contatos deles estão todos aqui, viu, Dr. Marcelo? Pois não. Seus telefones já estão aqui tudo na tela. O pessoal tirar algumas dúvidas contigo. Vai ser um prazer. Marcelo Brancati, o que é bom dura pouco, meu amigo. Nossa, já, hein? Passou rápido. Você está passando a palavra. Eu vou deixar primeiro para o Dr. Marcelo dar as considerações finais. O nosso convidado. Obrigado, eu queria agradecer a vocês, especialmente. O programa é muito bom, é muito valoroso. Isso é fundamental para melhorar a atividade do seguro, especialmente ajudando aí o nosso colega corretor. Obrigado a quem aí está nos ouvindo, a quem está nos assistindo. Fico à disposição, vai ser um prazer. Passou muito rápido. Fico aqui à disposição porque realmente eu gosto. Eu fico conversando aqui horas se deixar. Então, muito obrigado. Advogado não fala quase nada, né? Não fala quase nada. Não fala quase Marcelito.
agradecer a toda essa e a honra de ter essa audiência tão especial que nós temos aqui, né? São pessoas incríveis e a gente recebe sempre feedbacks muito positivos. Ao nosso convidado pela participação, esperamos retornar. E muito interessante o que ele colocou exatamente o que a gente vem fazendo, né, Fábio? Que a gente além de um especialista no direito do seguro, com especialidade e com prática, né, com essa experiência prática, a gente já trouxe aqui especialistas em contabilidade de seguros, direito dos seguros agora, marketing de seguros, vendas de seguros, tecnologia de seguros. Temos a Bruna com todo o tema de pessoas, performance, desenvolvimento, já participando aqui com a Mega Luz, né? E outras empresas virão. Então, acho que a gente está no caminho certo de cumprir na prática o propósito nosso, que ele é social, de trazer essa nossa contribuição para o desenvolvimento da audiência, dos negócios, das pessoas e, quiçá, da população como um todo, né, para que se faça as melhores escolhas, né, Fábio? Então, boa noite a todos aí, um privilégio a gente participar de mais esse programa. Agora a palavra é com o nosso Faustão aqui Marcelos, muito obrigado por participar da bancada com a gente. As dúvidas que tiverem aqui, vou passar para você depois responder. Lembrando que você fica ligadinho aí, que daqui a pouco já começa o programa É Fato, com o Guto, o Silvio e toda a galera. E amanhã tem o programa do meu querido amigo Sérgio Marques, com o programa Qualidade de Vida e Bem-Estar. Programa muito bacana com o Sérgio Marques, não perca. Eu também me despeço por aqui. Obrigado, Vitor, pela presença também da agência de marketing que está aqui nos acompanhando. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.